não é surpresa para o Sr. Presidente da Câmara que vamos votar contrariamente ao orçamento, e eu acho que até é uma questão de coerência, porque se é um orçamento de continuidade, nós temos mostrado, nomeadamente no mandato passado, a nossa rejeição àquilo que tem sido a base desta mesma continuidade, e acho que a diferença de programas políticos que tínhamos, de prioridades, de propostas, levam a que votemos contrariamente a este orçamento. O que eu acho aqui também é que o orçamento demonstra aquilo que é um sentido político, mais do que um documento técnico-financeiro, juntamente com as grandes opções do plano. O que nós temos aqui, no fundo, é uma marca política, uma marca prioritária naquilo que é a política para o Conselho. E que, naturalmente, não está errada em todos os seus aspectos, mas em alguns fundamentais para aquilo que nós consideramos ser uma visão até mais reformista para o Conselho, estamos em claro desacordo, motivo pelo qual também votaremos contra e que depois, mais tarde, pedirei para ser convertido também em declaração de voto. Acreditamos, sim, que este orçamento peca em alguns aspectos que para nós são essenciais, nomeadamente o primeiro campo da fiscalidade, que discutimos amplamente na terça-feira e que daí pega nos 3 pontos essenciais. O IMI, apesar da redução, acreditamos que essa redução, pelo que tem dito, irá até ao mínimo legal, portanto, nesse aspecto é um ponto positivo. No entanto, voltamos a insistir na importância de também alargar a questão da redução para casais com apenas um filho, como sendo algo importante e até por ser algo que abrange a maioria das famílias, diria, do Conselho, que atualmente, devido à taxa de natalidade que temos, especialmente aqui nas famílias portuguesas, só têm um filho, sensivelmente, portanto poderiam aqui ser abrangidas por este benefício também. Relativamente ao IRS, é para nós um ponto importante, também o expliquei na terça-feira, é algo que para nós faz sentido, dado que a classe média neste momento está cada vez mais pobre, há um fosso cada vez maior entre a classe mais pobre e a classe mais rica, e esta corrosão, no fundo, da classe média acaba por ser um perigo também para a própria economia, para o próprio desenvolvimento, neste caso do Conselho, mas também do próprio país e para o seu futuro. E neste sentido faria sentido para nós que houvesse uma devolução desse mesmo valor aos municípios e daí insistirmos que não seja uma coisa imediata, até para não ser algo tão impactante negativamente no orçamento da Câmara, mas algo faseado. Discutimos isso, é uma diferença de visão, uma diferença do ponto de vista daquilo que achamos que deve ser a fiscalidade, e é algo que nós não conseguimos ultrapassar neste ponto para não votar contrariamente, portanto, daí o fazermos. Do que diz respeito à derrama, é mais um ponto da fiscalidade que nós estamos de acordo. Achamos que, apesar dos constrangimentos que existem no nosso Conselho em matéria diária, que são, de facto, talvez os mais significativos para não conseguirmos atrair empresas de maior dimensão, acho que aí estávamos de acordo. Acredito que temos que dar também um sinal político, e essa redução, não tendo um impacto orçamental assim tão grande, seria algo benéfico para mostrarmos às empresas que poderiam encontrar neste Conselho uma casa, digamos assim, que fosse benéfica para o seu desenvolvimento e para a sua atividade. Outro tópico também relevante, a questão da segurança, que falámos aqui no ponto anterior, quer na parte da videovigilância, que espero, ainda que não tenha visto nas grandes opções do plano, como algo de grande prioridade, que acredito que o deva ser, porque acho que, volto a reforçar, é algo que pode ajudar imenso as nossas forças de segurança no combate ao crime, que tem aumentado, mas também na questão da Polícia Municipal, porque, e aqui eu ligo com outro ponto que vamos pegar, que é o ponto da fiscalização, e que a Polícia Municipal poderia ser, de facto, um elemento positivo na fiscalização, por exemplo, em casos em que temos atualmente de comércio desleal, de concorrência desleal, em que temos muitas vezes lojas, e aqui maioritariamente são detidas por cidadãos do dito indostão, e que acabam por estar abertas até altas horas, nomeadamente, por exemplo, o caso da Avenida Dom Dinis é um exemplo, há vários outros exemplos, e em que estão abertas até altas horas, que muitas vezes são conhecidas por vender, por exemplo, bebidas alcoólicas a menores de idade, e que devem ser fiscalizadas, devem ser multadas, e devem, em casos extremos, até mesmo ser fechadas, e que até porque muitas funcionam como albergue para imigrantes ilegais, etc., como bem sabemos, e aliás como N reportagens têm mostrado noutros concelhos, mas que também acontece aqui no nosso concelho. O caso da Polícia Municipal em particular choca-me um pouco, porque era algo que era consensual nos programas políticos de outros partidos, no caso do PS não, mas no caso do Chega, do PSD, da Iniciativa Liberal, era algo que constava e, portanto, lamento que não tenha sido incluído em nenhuma fase de negociação,
tendo eu acreditado que todos os partidos que tinham no programa o tenham proposto na reunião do direito da oposição, no caso do PSD, a reunião do direito de comunhão, mas isso são outros 500 que não vou abordar agora aqui. No que diz respeito à fiscalização também, pelo que pude apurar, nós temos cerca de 40 e qualquer coisa fiscais na Câmara neste momento, salvo erro, e aceitando correção se não estiver exato. Eu não acredito ou seja, que estejam a informar o Sr. Presidente bem em dados pontos, porque falámos uma vez relativamente à sobrelotação de habitações, por exemplo, e o que acontece foi que disse que não havia assim tantos casos de sobrelotação em Odivelas. Nós recebemos várias denúncias disso, que também podemos fazer chegar ao Sr. Presidente se assim o entender, e no caso, eu não sei se aqui há uma falta de comunicação entre o Executivo e os municípios, ou se os próprios fiscais da Câmara estão-se a mostrar insuficientes neste mesmo aspecto. Pode ser também o caso, não digo que não. E na própria habitação, tenho que reforçar ainda um outro tópico, que é uma divergência na parte da ação social entre o que nós consideramos ser uma verdadeira prioridade para o futuro do município e o que acontece. Porque nós temos sim fogos de habitação social. A habitação social deve ser, no nosso entender, uma coisa transitória. Deve ser quando temos pessoas que estão em situação difícil, precária, que necessitam de um apoio temporário, e não deve ser uma perpetuação, podendo assim depois reconduzi-los novamente àquilo que é a vida independente e livre daquilo que se possa dizer ser, estava a tentar encontrar uma palavra não muito agressiva, mas daquilo que podia ser algum parasitismo daquilo que a Câmara acaba por fornecer. E nós acreditamos que deve haver sim um foco maior numa habitação, vamos denominar a custos controlados, a custos apoiados, em que pudéssemos ter, por exemplo, pessoas de classe média, que isso é uma preocupação séria, que cada vez têm menos condições para pagar a casa, e que aí sim pudessem ser apoiadas nesse sentido para esse mesmo período, e aí incluo também jovens e idosos, que neste momento sabemos que o quão difícil é para um jovem conseguir ter uma habitação ao dia de hoje, podendo a Câmara aqui demonstrar essa mesma vontade política de apoiar aqueles que, contribuindo, necessitam, e não aqueles que, não contribuindo, necessitam naturalmente por essa mesma falta de contributo. Dizer também aqui que esta habitação, interligando com outra questão que nos prende para votar contra este orçamento, está na questão da saúde, porque é muito bom construirmos, e não me levem a mal, é muito bom construirmos centros de saúde, é muito bom construirmos escolas, e aí tem sempre a nossa anuência, tem sempre o nosso apoio até. No entanto, não vale muito termos paredes, depois não temos quem esteja dentro dessas paredes a permitir que os serviços funcionem. E então uma das medidas que nós também tínhamos no programa eleitoral e que apresentámos, como sabem, em reunião de direito da oposição, foi precisamente uma política de habitação que seja atrativa, e aqui interligo na questão da habitação a custos controlados, para profissionais de saúde, professores e também para polícias, que sabemos que devido à necessidade de deslocação, devido ao próprio funcionamento da Polícia de Segurança Pública, leva a que muitos polícias, por exemplo, venham de outros distritos do país para Lisboa, e no caso Odivelas, para os custos também da habitação que temos, é difícil com o vencimento, neste caso, da própria polícia. E dizer também que isto acabava por permitir um atenuar daquele que é um problema que temos, que é termos mais de 40 mil pessoas sem médico de família sensivelmente, e acredito que seja uma preocupação e que pudesse ser um passo que estamos a dar positivo para resolver, ou pelo menos atenuar este problema, sabendo que resolvê-lo é difícil. No que diz respeito aos CIMAR, também vamos explorar no ponto um pouco mais à frente, portanto vou ser muito breve, mas as questões de perda de água que falámos na última reunião também do pacote fiscal, e naturalmente uma questão essencial, que é a questão de conseguirmos fazer a substituição da rede, que é algo necessário devido à questão do fibrocimento, sabendo do custo avultado, tendo isso em consideração, mas também lhe pedia, porque falou disso na última reunião, e eu acho importante que tenhamos esse esclarecimento, sobre aquela questão não sei se vou usar o termo certo, mas do payback que podia haver no caso dessa mesma substituição. Penso que é importante e penso que é algo que, se me permitem, ainda que o custo fosse mais avultado, seria algo que priorizaríamos muito mais do que, por exemplo, construir um novo edifício para a Câmara Municipal, ainda acreditando que este está bastante bom, e, portanto, apenas concluir, dizer que acredito que não é um orçamento de reforma, como disse, é um orçamento de continuidade. É verdade que as pessoas votaram maioritariamente nisso, no entanto, eu represento um dos partidos em que as pessoas votaram não querendo essa continuidade. Tenho a obrigação, como eleito, de as representar, como é que quero acreditar que todos os partidos, que não o Partido Socialista, tenham essa mesma obrigatoriedade.